Olá, esse é o nosso 10º episódio sobre o terraplanismo. Hoje nós vamos desmascarar mais um argumento falso, segundo o qual a Bíblia ensinaria que a Terra tem pilares físicos ou colunas embaixo da superfície. Essas colunas sustentariam o disco sobre algum outro disco, alguma outra superfície. E o que sustentaria essa superfície? Então, no fundo, isso é uma ideia fisicamente absurda, né? Mas muita gente não, mas alguns acham que isso é defendido pela Bíblia. Vejamos então as passagens bíblicas citadas pelo Afonso para defender essa ideia. Jó 9, verso 6, Salmo 75, 3, 1 Samuel 2, 8. Vamos ver por que essas passagens, na verdade, não ensinam que a Terra tem pilares realmente, no sentido físico, né? Essas passagens falam em pilares da Terra, sim, mas nós temos que entender o que são esses pilares da Terra de acordo com o sentido das palavras usadas no texto. Então vamos lá. No primeiro caso aqui, nós temos Jó 9, verso 6, e nós já imediatamente vemos um erro grave pelo simples número do capítulo. Como assim o número do capítulo está errado? Não, o número do capítulo e do versículo realmente se refere à passagem pretendida. O problema é que essa passagem está numa faixa do livro de Jó que contém apenas os comentários feitos em uma discussão entre Jó e seus amigos, comentários esses que foram reprovados por Deus no capítulo 38. Então, isso aqui é um erro grave de descontextualização do texto. A pessoa não entendeu o que aquele texto representa no contexto bíblico e aí tira conclusões absurdas em função disso. Vamos ser um pouquinho mais específicos. Nos capítulos 3 até 37 do livro de Jó, é relatado um debate que aconteceu entre Jó e seus amigos. Linguagem poética, né? Uma forma assim de colocar as coisas numa linguagem bonita. E esse trecho, capítulos 3 até 37, depois é mencionado por Deus no capítulo 38, dizendo que eles falaram sem entendimento. Ou seja, nós não podemos usar nada dos capítulos 3 a 37 de Jó para estabelecer alguma doutrina bíblica. Se a gente tenta fazer isso, a gente só está mostrando que não entendeu o contexto daqueles capítulos dentro do livro em geral, né? Vamos então ao próximo. Salmo 75, 3. Vamos ver aqui 3 traduções, só para ter um exemplo do que diz esse versículo. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Vejamos outra tradução. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Outra tradução. Deus diz, eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Notem do que essa passagem está falando. Está falando em julgamento. O que vai ser julgado? O solo? O disco da terra? Está falando dos habitantes, né? Quando treme a terra com todos os seus habitantes. Ou, ainda que a terra trema e todos os seus habitantes estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. E está falando no contexto de julgamento. Então nós temos aqui um contexto social. A palavra usada para bases aqui, ou pilares, que também é uma tradução válida, ou colunas, é amud. Essa palavra muitas vezes é usada para líderes, sim,
mas fisicamente ela também representa pilar, coluna, plataforma, bases, né? Então, se for no sentido físico, isso poderia ser uma referência a camadas da Terra, camadas geológicas, por exemplo. Não, camadas geológicas é alguma coisa mais técnica, mais fina, né? Seriam camadas mais grosseiras, como a parte física do solo, a parte do magma, etc., né? Poderia ser uma referência a isso, né? Isso se a gente ignorasse o contexto social da passagem. Mas o contexto que é social, está falando de julgamento. Então a tradução mais coerente com isso é a de líderes. Existem várias outras passagens que tratam disso, depois eu mostro, mas vamos ver essas aqui por enquanto. 1 Samuel 2, verso 8, foi o que foi mencionado lá pelo Afonso, mas nós vamos começar desde o verso 6 para pegar um pouquinho mais do contexto, para ver do que essa passagem está falando. Coloquei duas traduções aqui para a gente ter uma amostra, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Muito bem, os alicerces da terra aparecem aqui no final, né? Que é o que alguns traduzem também por pilares, é a mesma palavra. Mas enfim, vejamos outro verso. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Agora prestem atenção. Qual é o contexto aqui? Que tipo de contexto é? É contexto físico? Ele está falando aqui na vida, está falando descer a sepultura e voltar dela, pobreza e riqueza, humilhação e exaltação, erguer o necessitado. Isso é contexto físico, isso é contexto social. Está falando de pessoas aqui. E notem no final aqui, ó, dessa segunda tradução. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, porque os alicerces da terra são do Senhor. Ou seja, os príncipes da terra são do Senhor. Então ele pode exaltar pessoas e colocar em companhia desses príncipes, né? O mundo social está estabelecido sobre essas pessoas que são líderes na sociedade. É disso que o texto está falando. Qual é a palavra usada no original? Nesse caso é matsuk. A palavra matsuk vem de uma outra palavra, que é tsuk, que significa comprimir, pressionar, por extensão também oprimir. Então a pessoa que impõe alguma coisa ou que oprime também é chamada de matsuk. Então é uma base da sociedade no sentido de que pode impor coisas, pode impor regras, pode também oprimir o povo, ou pode simplesmente colocar limites. Isso também é considerado uma base para a sociedade. Então é comum a Bíblia usar essa palavra para se referir a líderes, assim como a palavra anterior, né, Amud, Matsuk também é usado para líderes. Mas ele também tem sentidos físicos, né? Também é usado para coluna, para topo de uma coluna, para pilar, o suporte fundido. Suporte fundido como? Alguma coisa que foi derretida e ganhou a forma atual, né? Um suporte fundido poderia ser o magma na Terra, né? Se o contexto aqui fosse físico. Então, se nós quiséssemos aplicar isso, não no contexto social, mas no contexto físico, nós poderíamos especular que essa passagem está falando do magma sobre a superfície da Terra. Não necessariamente colunas, o magma também se encaixa nesse sentido. Só que o contexto aqui é social, né? Nós vimos toda a palavra está falando de fenômenos sociais, coisas relativas a pessoas,
Então, o sentido natural dessa passagem é de bases ou colunas no sentido de suportes da sociedade, ou seja, pessoas importantes, líderes. Existem algumas outras passagens que também usam essas palavras, né? São palavras matsuk, amud, e também no Novo Testamento existe a palavra stilos, que tem um sentido semelhante e também é usada para pessoas. Vejamos aqui, eu coloquei meia dúzia de exemplos só para a gente ter uma noçãozinha, mas é interessante estudar isso mais a fundo, se alguém ainda tem dúvidas, né? Estude mais a fundo o uso dessas palavras na Bíblia, você vai ver que existem muitas ocorrências, na verdade a maioria delas, se referindo, se não todas talvez, né? Se referindo a líderes, geralmente sempre falando no contexto social. Vamos ver aqui, por exemplo, também é usado para outras coisas, mas em sentido figurado. O que eu quero dizer é que a maioria dessas passagens falam de contextos não físicos, esse é o ponto. Vejamos o primeiro, um dos meus exemplos aqui, ó, Provérbios 9:1. Fala em pilares, amud, no sentido figurado. Como é que eu sei que é sentido figurado aqui? Pelo contexto. Nós vamos abrir isso aí e dar uma olhadinha em seguida. Vejamos outros exemplos. Nós temos Zacarias 10:4, que fala em líderes como pedras angulares. O que é pedra angular na Bíblia? É uma rocha, um pedaço de rocha muito grande que serve como principal suporte para um prédio. E isso é usado frequentemente para conotar líderes, é uma palavra usada para líderes. Também, Salmo 47:9, líderes como escudos da terra, isso fica claro pelo contexto. Também Apocalipse 3:12, o vencedor tornar-se-á um pilar, né, na casa de Deus, stilos, a palavra grega correspondente. 1 Timóteo 3:15, também fala em pessoas como pilares ou colunas, stilos. Gálatas 2:9 diz que Tiago, Pedro e João eram pilares na igreja, stilos também, eram colunas na igreja, né? E vamos ver um pouquinho o contexto de Provérbios 9:1, como a gente sabe que se referem não a colunas físicas, não a pilares físicos, mas a pilares em sentido figurado. Então, esses pilares mencionados em Provérbios 9:1 aparecem já no capítulo 8, versos 12 a 14. São 7 pilares da Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria, obviamente, não é uma construção física, né? É uma construção conceitual. Então, vejamos aqui quais seriam esses 7 pilares. Alguns estudiosos organizam da seguinte maneira os 7 pilares mencionados em Provérbios 8, 12 a 14. O primeiro seria prudência, o segundo, conhecimento. Isso está nas passagens, essas expressões ou essas ideias estão nessa passagem de Provérbios 8, 12 a 14. O que pode variar um pouquinho os nomes exatos, as palavras que nós vamos usar para classificar isso que esses versos estão dizendo. Então, prudência, conhecimento e bom senso, respeito a Deus, conselho, sensatez, entendimento e poder. Seriam 7 colunas ou 7 pilares da Casa da Sabedoria. Obviamente não são coisas literais, né? Então, dentro desse assunto é que entra Provérbios 9:1, mencionando esses pilares, né? Então a gente vê claramente aqui, a menos que a gente tenha uma deficiência mental, a gente percebe que isso aqui não são pilares físicos. Então a palavra usada aqui é amud também, como numa das outras que a gente viu antes. Basicamente, então, aqui nós temos visto a palavra amud, a palavra matsuk e a palavra stilos, para se referir a colunas ou pilares, tipicamente no sentido de líderes, pessoas importantes, mas também princípios, bases ou itens importantes. Então é mais comum a gente encontrar na Bíblia essas palavras referindo-se a pessoas, princípios ou bases conceituais do que coisas físicas propriamente, né?
Então, o argumento baseado em Jó 9,6, Salmo 75,13 e 1 Samuel 2,8, para tentar demonstrar que a Terra tem pilares físicos ou colunas físicas sobre a superfície, é um argumento inválido. Esse argumento está desmascarado, detonado. No próximo episódio, nós vamos ver mais passagens bíblicas que são usadas por terraplanistas de forma errada para demonstrar teses falsas. Até lá!